Oi, meu nome é Marli Silva, do canal Poexistindo e Espiritualizando, e hoje eu trago dois poetas muito interessantes. Um se chama Cruz de Souza e o outro Augusto dos Anjos. É, Cruz de Souza teve uma vida semelhante à de Augusto dos Anjos em termos financeiros. Então, assim, como eles são poetas de uma poesia muito profunda, diferenciada, e cada um fazia parte um fazia parte do simbolismo, que era o Cruz de Souza, e o outro fazia parte do pré-modernismo, que era Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos é uma pessoa que tem uma poesia realmente completamente diferenciada. É, Em alguns poemas dele, você tem a impressão de que você está lendo um poema feito pelo médico legista. Eu acho ele uma pessoa tragicômica em certas situações. Então eu trouxe um poema dele muito interessante, também de Cruz de Souza, que é o poema mais conhecido dele, pelo menos para mim é o mais conhecido. Eu conheço bastante a obra dele, e chama-se Antífona. E o outro do Augusto dos Anjos são Versos Íntimos, que também é um dos poemas dele, um soneto muito conhecido. Eu acho que talvez o mais conhecido seja esse. Então eu trouxe assim um pouco de cada coisa, que é para a gente tentar entender a alma dessas pessoas, o que os afligia espiritualmente. Porque nós, como eu sempre repito aqui no nosso canal, nós não somos apenas um bolo de carne, nós temos um espírito que nos anima. E esse espírito nos foi colocado neste corpo de carne através das mãos divinas. Tem um ser maior do que nós. Nós não sabemos quem, como ele é. Se é ele, né? Como eu já falei outras vezes, algumas nações dizem que é ela porque cocria pessoas, cocria tudo ele fez. Então a gente do Ocidente, nós dizemos ele. Mas, como eu repito, Allan Kardec, que é uma das pessoas que eu também estudo muito, algumas respostas eu consigo achar no Espiritismo, no Kardecismo. Eu conseguia encontrar no Livro dos Espíritos, e ele fala que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Porque a pergunta feita aos espíritos foi: o que é Deus? E a resposta veio essa. Eu já procurei em outros, no taoísmo, eu já procurei também no budismo. Então a gente vai procurando respostas, e as respostas estão em nós. Por que está em nós? Porque nós existimos. E por que nós existimos? Porque tem alguém pensando em nós e olhando por nós. Quando os nossos dias chegam, cumprem-se aquela missão, na verdade eu digo tarefa, né? Que a gente tem algumas tarefas para cumprir por aqui. E geralmente, e sobretudo, essas tarefas são ligadas à ajuda humanitária, a nós amarmos o outro, a nós cuidarmos do outro. É uma pena que a humanidade ainda não entendeu essa proposta de Deus, né? Eu acredito que Ele nos criou para isso. Aí Ele vai nos mandando músicos, poetas, letristas de música, artistas plásticos. São extensões da sua inteligência. Então é interessante que a gente leia poesia. O mundo está carente de poesia. O mundo está carente de beleza. Beleza ligada ao divino. Não aquela coisa usual que você usa e joga fora, mas coisas que venham alimentar seu espírito, sua alma. Então, assim, eu vou ler um pouco sobre a biografia de Cruz de Souza, numa coletânea da poesia brasileira, que fala um pouco sobre ele. Sobre os dois, na verdade, né? Fala sobre vários poetas e sobre vários movimentos.
Eu já procurei muitas coisas sobre Cruz de Souza, mas a que eu achei foi essa pequena biografia. Deve ter alguma coisa nas novas edições do livro dele, Broquéis, né? Que foi, eu acho que foi o único livro que ele fez em vida. Deve ter alguma coisa a mais. Mas, por enquanto, o que temos é isso aqui. João da Cruz de Souza nasceu em Desterro, atual Florianópolis. Filho de escravos alforriados pelo Marechal Guilherme Xavier de Souza, seria acolhido pelo Marechal e sua esposa como o filho que não tinham. Foi educado na melhor escola secundária da região, mas com a morte dos protetores foi obrigado a largar os estudos e trabalhar. Sofre uma série de perseguições raciais, culminando com a proibição de assumir o cargo de promotor público em Laguna, por ser negro. Lamentável, né? E hoje a gente ainda continua com essa, como é que eu posso dizer? Com essa atitude de preconceituosa com as pessoas, né? Nós temos a obrigação já de acabarmos com isso, né? Por ser negro. Em 1890 vai para o Rio de Janeiro, onde entra em contato com a poesia simbolista francesa e seus admiradores cariocas. Coloca em alguns jornais e mesmo já bastante conhecido após a publicação de Missal e Broquéis em 1893, só consegue arrumar um emprego miserável na Estrada de Ferro Central. Casa-se com Gavita, também negra, com quem tem 4 filhos, 2 dos quais vêm a falecer. Sua mulher enlouquece. Na verdade, esse enlouquece, eu assisti um filme que tem sobre ele, sobre Cruz de Souza, e nesse filme conta que ela era uma pessoa que tinha muita mediunidade, assim, falando na linguagem kardecista, né? Ela tinha mediunidades, ela tinha visões, ela ouvia coisas e confundia-se com a realidade. Para os médicos era um problema psiquiátrico, já para alguns religiosos tratava-se dessa sensibilidade que ela tinha mediúnica, né? Esse contato com o divino, com o outro lado das coisas. E ela sofreu, esse filme conta toda uma luta, né? E todo o amor que ele sentia por ela, foi muito lindo a história de amor deles dois, né? Gavita também negra, com quem teve 4 filhos, 2 dos quais vêm a falecer, sua mulher enlouquece e passa sérios períodos em hospitais psiquiátricos. O poeta contrai tuberculose e vai para a cidade mineira de Sítio. Vai para a cidade mineira de Sítio se tratar. Morre aos 36 anos de idade, vítima da tuberculose, da pobreza e principalmente do racismo e da incompreensão. É lamentável que a gente tenha que dizer isso. Quando eu li essa pequena biografia, eu achei lamentável que um ser tão inteligente, tão cheio de bondade como ele era inclusive uma pessoa bem politizada, bem consciente, ele era republicano, ele participava das reuniões escondidas que tinha na época, da nova república, né, que eles queriam a república, não queria mais o imperialismo. Ele foi uma pessoa atuante, ele queria a mudança do Brasil para melhor. Então a gente vê que uma pessoa dessa teve tanta inteligência, tanta capacidade, mas o preconceito racial, a incompreensão, fez com que uma pessoa desencarnasse aos 36 anos de idade. Quer dizer, uma pessoa super jovem, tinha uma esposa, que depois também faleceu. E eu não sei o que aconteceu com seus filhos. Não, na história não se fala muito a respeito dos 2 outros filhos dele. Mas é lamentável que a gente ainda continue com essa imbecilidade de ter preconceito com A, com B, com C, com pessoa X, com pessoa azul, com pessoa amarela,
com pessoa de outro gênero, nós temos a obrigação de crescermos espiritualmente e, sobretudo, compreender que Deus faz as coisas da maneira que Ele acha melhor. Não sou eu, não é ninguém que vai determinar o gênero, a cor de uma pessoa. Ou escolher, eu não vou falar com fulano porque fulano é X, porque Beltrano é Y. Gente, nós somos todos irmãos. Nós somos todos de uma família gigantesca, que é a família do nosso planeta Terra. Somos, eu acho que 7 bilhões ou mais de seres humanos que ainda não entenderam que precisamos mudar isso. É lamentável. Então aqui temos a poesia dele, que era uma das mais famosas, ou se não a mais famosa, que se chama Antífona. Eu vou inclusive lê-la, porque a mesma é a mais famosa das poesias dele e a que eu mais gosto. Eu achei assim, e os versos são primorosos. Não é um soneto, é uma poesia grande, mas os versos são primorosos, que diz assim, antífona: ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas, ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incensos dos turíbulos das aras, formas do amor, constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas, brilhos errantes, máldidas frescuras, e dolências de lírios e de rosas, indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do ocaso, trêmulas extremas, requiem do sol que a dor da luz resume. Maravilhoso esse verso. Nesse verso, essa estrofe é toda bonita. Visões, salmos e cânticos serenos, surdinas de órgãos flébeis soluçantes, dormências de volúpicos venenos, sutis e suaves, mórbidos, radiantes, infinitos espíritos dispersos, inefáveis edênicos aéreos, fecundai o mistério destes versos com a chama ideal de todos os mistérios. Do sonho as mais azuis diafaneidades, que fujam, que na estrofe se levantem, e as emoções, todas as castidades da alma do verso pelos versos cantem. Que lindo! Que o pólen de ouro, dos quais finos astros, fecunde e inflame a rima clara e ardente, que brilhe a correção dos alabastros, sonoramente e luminosamente. Forças originais, essência, graça, de carnes de mulher, delicadezas. Todo esse eflúvio que por ondas passa, do éter nas róseas e áureas correntezas, cristais diluídos de clarões alacres, desejos, vibrações, ânsias, alentos, fulvas, vitórias, triunfamentos, acres, os mais estranhos estremecimentos, flores negras do tédio e flores vagas, de amores vãos, tantálicos doentios, fundas verdilhões de velhas chagas, em sangue abertas, escorrendo em rios. Tudo vivo e nervoso e quente e forte, nos turbilhões quiméricos do sonho, passe cantando ante o perfil medonho e o tropel cabalístico da morte. Ele era realmente uma pessoa muito profunda nas coisas que escrevia e tinha uma facilidade com a rima
extremamente inacreditável, né? E a gente vê que se fosse hoje, eu não sei se não teria a, a mesma dificuldade que teve antes. Quantos poetas nós temos nas periferias das grandes cidades? Quantas pessoas nós temos e com tanto talento e que não chegam a lugar nenhum? Por algum motivo, pela sua condição financeira, por ser negro, por ser pardo, por ser mulher, por ser LGBT, por ser alguma coisa que a sociedade não compreendeu ainda. Então é muito lamentável a vida de Cruz de Souza. É um poeta que me comove deveras e gosto muito dele. Mas espiritualmente acredito que ele teve uma lição para nos ensinar, a persistência de continuar amando uma pessoa que todos diziam que estavam louca e que ele não acreditava que ela estava louca. Ele se condoía com o sofrimento dela. Então, mesmo assim, Deus deixou no caminho dessa pessoa, dela, de Gavita, a força que tinha Cruz de Souza. Enquanto eles viveram juntos, enquanto ele esteve vivo, ele esteve ao lado dela. Se você assistir, tiver a oportunidade de assistir O Poeta do Desterro, você vai compreender. É uma história, é praticamente uma história de amor. É mais uma história de amor do que uma história de um poeta, apenas de um poeta. Ele foi um homem digno, um profissional digno e um esposo digno. Isso eu posso dizer. Foi maravilhoso a dedicação que ele teve por sua família, mas lamentavelmente não deu certo. Ele desencarnou, ou deu certo até aqueles 36 anos. Porque às vezes a gente tem uma mania de fazer uma coisa durante 15 anos, aí acaba a gente diz assim, isso não deu certo. Deu certo até aquela época, porque tinha que dar até aquele momento. Não somos nós que determinamos, nós achamos que determinamos as coisas, mas há um poder maior do que nós. Então vamos a Augusto dos Anjos. Esse daqui eu acho engraçado que na minha adolescência eu tive conhecimento desse poema dele, que é Versos Íntimos, quando em 1981, isso faz muito tempo, gente, eu era criança. E eu lembro que em alguns muros que eu passava perto de algumas escolas, tinha assim, Augusto dos Anjos, quer dizer, as pessoas colocavam o nome dele e colocavam interrogação. Se ele era realmente Augusto dos Anjos, pelo o modo da poesia. E outros colocavam AA. Eu achava engraçado quando eles colocavam AA, referindo-se a Augusto dos Anjos. Então vamos à história dele. É uma pequena biografia. É claro que tem muito mais coisa a respeito dessas pessoas e atualizadas, mas não é fácil encontrar. Mas aquilo que a gente encontra, a gente vai lendo, vai passando, vai compreendendo, porque essa história poderia ser minha, poderia ser sua. Nasceu e cresceu no engenho Pau d'Arco, na Paraíba. Instruído inicialmente pelo pai, formou-se no Liceu Paraibano e na Faculdade de Direito de Recife. Nervoso, misântropo e solitário, só costumava ir fazer as provas em que tinha desempenho brilhante. Sua formação real se deu na rica biblioteca de seu pai, onde leu precoce os principais escritores, cientistas e filósofos de seu tempo. Formado, casou-se e passou a lecionar português, inicialmente na Paraíba e em seguida no Rio de Janeiro, onde viveu. De 1910 a 1914, com a mulher e 2 filhos. Do salário miserável de professor
do Ginásio Nacional e da Escola Normal. Em 1912, publicou, com recursos próprios emprestados, ele pediu dinheiro emprestado a seu irmão, Odilon, seu único livro, Eu e Outras Poesias, que foi outra polêmica na vida de Augusto dos Anjos. Porque a igreja, na época, é o que fala-se de algumas biografias que eu li dele, achou muito pretensioso Eu e Outras Poesias, porque ele se achava que ele era uma poesia, com que direito ele achava-se ser poesia. Então a sociedade também da época, né, do lugar onde ele vivia, também achou ele muito pretensioso. Os acadêmicos acharam uma aberração ele colocar um nome de um livro, Eu e Outras Poesias. Ué, nós não somos poesia? Por que nós não podemos ser poesia se nós fazemos poesia? Ela está dentro de nós, se ela está em nós, nós já somos. Nós somos aquilo que nós fazemos, que nós escrevemos. É até bíblico, né? Dizer que a boca fala do que está cheio o coração. Se ele falava de poesia, ele estava repleto de poesia, então ele tinha razão, ele e outras poesias. Então foi uma das coisas que mais causou estranhamento nas pessoas por ele colocar o nome do livro Eu e Outras Poesias, que na época pouco sucesso fez. As pessoas acharam muita pretensão dele se dizer assim. Em 1914, é nomeado diretor do grupo escolar da cidade mineira de Leopoldina, onde esperava viver uma vida menos miserável. Neste mesmo ano, morre vítima de uma pneumonia dupla. É aquela velha história. Ele tinha uma vida desregrada, ele trabalhava muito para dar conta da família. Então, por esse esforço muito grande que ele tinha e por não se cuidar, ele acabou ficando com a saúde fragilizada, né? Ficou um homem fragilizado. Tem biografias dele que diz que ele tinha esse trabalho, tinha mais um outro trabalho, ele sempre prestava alguns serviços em algum lugar para suprir a necessidade da família. E ele não estava nem um pouco satisfeito, nem feliz com isso. E quando a gente não está feliz com aquilo que a gente faz, é uma morte em vida, na verdade. Então aqui tem um poema chamado Versos Íntimos. Eu quero inclusive oferecer esse poema a Fátima Helena. Ela é muito fã desse poema e ela é muito fã de Augusto dos Anjos. Ela sempre comenta aqui no canal e eu gostaria muito de lê-lo por ser o poema dele mais conhecido e também por ela gostar desse poema. Versos Íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora, entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se a alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nesta boca que te beija. Então, assim, é muito significativo esse poema de Augusto dos Anjos, ou AA para muitos, para os íntimos. E ao mesmo tempo a sua composição é bela, embora seja um pouco para muitos pesado, né? Tem pessoas que lê e diz, nossa, mas é muito pesado as coisas que ele escreve. E eu acho assim, pode até ser pesado,
mas ele era um poeta realista, né? Mas mesmo dentro da poesia realista dele, dentro dos poemas realistas dele, existia um quê de poesia. Ele sabia como colocar, ele sabia formidavelmente fazer um soneto, que tem toda uma estrutura, tem sua métrica, e é tudo muito medido ali, é tudo, né, as rimas dele são rimas ricas, não são rimas pobres. Então era uma pessoa realmente de uma inteligência interessante. Ou eu vou ler a respeito do artista, porque ele fala realmente aquilo que nós no Brasil vivemos, né? O artista vive no Brasil. Eu estou falando sobretudo do artista plástico, a pessoa que trabalha com artes visuais, que é uma arte difícil de você sobreviver no país como o Brasil. Na Europa é muito diferente, mas nós estamos no Brasil. E eu achei interessante isso que ele escreveu. Arte ingrata, e conquanto em desalento, a órbita elipsoidal dos olhos de Arda busca exteriorizar o pensamento, que em suas frontais células guarda. Tarda-lhe a ideia, a inspiração lhe tarda, e ele a tremer, rasga o papel violento, como o soldado que rasgou a farda, no desespero do último momento. Tenta chorar e os olhos, tenta chorar e os olhos sente enxutos. É como o paralítico que, à míngua da própria voz e na que ardente o lavra. Febre de em vão falar com os dedos brutos. Para falar, puxa e repuxa a língua, e não lhe vem à boca uma palavra. É realmente, a inspiração não é uma coisa que chega na hora que a gente tem vontade. Seria bom se assim fosse, mas não é. Então, Augusto dos Anjos é uma pessoa abençoada. Eu abençoo Augusto dos Anjos e absorvo a maldição que muitos jogam sobre Augusto dos Anjos. Muitas pessoas, né, jogam ou jogaram. O artista, eu acho engraçado as comparações, né? Quando eu falo eu abençoo Augusto dos Anjos pela sua inteligência, pela sua persistência, pela sua coragem de colocar o título do livro Eu e Outras Poesias, que todo mundo achou que ele era pretensioso, por ele ser essa pessoa que ele foi, pretensiosa, porque se ele não fosse pretensioso, ele não teria deixado essa obra-prima, né, para que a gente conhecesse, né? Muitas vezes quando você está lendo, é o que eu disse, quando você está lendo o poema de Augusto dos Anjos, parece que foi um médico legista que escreveu, porque ele sabe nomes científicos para aquela coisa, e ele escreve aquilo, e é uma coisa que é só dele. Eu não vi essa coisa cirúrgica, essa coisa em nenhum outro poeta. Ele tem uma arte diferenciada, né? Ele é pré-modernista, depois dele veio o modernismo, e ele se manteve ali. Quer dizer, é você ter muito talento para você, com um livro só, você se manter até hoje, né? Mais de um século depois, sendo conhecido pelos seus poemas, pela sua maneira diferenciada de ser. Então eu acredito que ele era uma pessoa muito ligada com Deus. Uma pessoa que faz uma arte que move outras culturas, outras pessoas, e é atuante naquilo, e essa arte perdura,
ela tem algo de Deus dentro dela, ela deixou pedaços do pensamento divino para que nós pudéssemos usufruir disso daí. Então eu acredito que ele teve, não posso dizer que ele teve uma má sorte, eu não sei o que ele escolheu na vida espiritual para vir aqui nesse mundo ser um poeta, porque ser poeta é um dom. Escrever coisas todo mundo escreve, agora ser um grande poeta, um poeta mesmo, é um dom, é uma coisa que você nasce com aquilo. É uma pena que o Brasil não leve a sério a poesia como uma profissão, mas se você chega nos Estados Unidos, se você chega em qualquer outro país e alguém pergunta qual a sua profissão, você fala sou poeta, você é respeitado por isso, você é louvado, oh que maravilha, você é poeta. Então eles levam como se você dissesse assim, eu sou médico, eu sou professor, eu sou engenheiro. Aqui a poesia parece uma coisa amadora, mesmo não sendo amadora. Não deveria ser tratada como tal. Uma pessoa que se atreve a escrever um livro, as pessoas levam isso como aquela pessoa está se aventurando em escrever alguma coisa, sendo que deveria ser uma profissão legalizada como qualquer outra, porque é um dom e é uma profissão. Não é fácil sentar ou ficar de pé ou deitar ou sei lá, de qualquer maneira, você fazer um livro. Você tem que pensar. Você vê um papel em branco e dali vir uma inspiração. Vir uma história que perdure por milênios. Que profissão! Que coisa divina! Como Deus criou essas pessoas e as instruiu para fazer isso. E para inspirar outras pessoas. Quantas vezes você está cabisbaixo, você lê um livro, aquilo muda o seu pensamento. Aquilo muda a sua maneira de ver o mundo. É para isso que servem os poetas, os escritores, os filósofos, os artistas plásticos. Você ver um quadro, parece que você viu uma outra coisa, as cores, a transformação da sua alma. Então, assim, espiritualmente, essas pessoas são muito necessárias. E eu tenho por elas o meu maior respeito, namastê para elas, porque obrigada a todos esses poetas que perderam noites de sono, a luz, muitos foram à luz de lamparinas, muitos tinham dificuldade de enxergar para escrever aquilo à noite, na madrugada, na hora que vinha uma inspiração. Se a gente for pensar, hoje você pega o celular, você escreve alguma coisa pelo celular. Nessa época não existia nada disso. Não existia nem luz elétrica. E essas pessoas estavam ali escrevendo, fazendo livros para trazer, para deixar para a humanidade um recado de Deus. Os bons livros são recados de Deus. São conselhos de Deus. São pedaços também do pensamento dele. É assim que eu acredito. É por isso que esse canal ele tem por primazia falar sobre a beleza das coisas ligada ao divino. Porque se a gente não tiver ligado com ele, interligado, com o pensamento alinhado, a gente não vai para frente. A gente sucumbe. Então a gente precisa de Deus e a gente precisa de mecanismos que nos liguem até Ele. Faça com que o nosso pensamento possa subir até Ele ou ir para os lados. A gente não sabe se está embaixo, se está em cima. O que a gente pode dizer é assim, fulano desencarnou ou morreu, foi para o céu. O céu em cima, parece que é em cima, mas será que é em cima? É do lado? É embaixo? É no meio? Onde que fica isso? Nós não sabemos. Então, assim, são mistérios, bons mistérios, né? Falar de Deus, falar de poesia,
que tem a ver com Deus, que Deus ama. A poesia mais bela que existe é Deus. Então, é isso que eu tinha para hoje. Falar desses dois poetas de grande sofrimento que nos trouxe o exemplo de resiliência, de luta, de coragem, de desafiar o seu tempo e deixar para nós, até hoje que estamos aqui, quantas pessoas já leram nos outros séculos, no século passado, esses poetas? E quantas lerão e quantos leram esses poetas? E quantos se inspiraram no que eles escreveram, na sua força de lutar pela sua vida? Eles foram lições de vida para nós, né? Então, eles fazem parte de Deus. Então, isso é muito importante. Então, era isso que eu tinha para hoje no nosso canal. E na próxima temos mais. Falaremos mais sobre um outro poeta, ou sobre dois poetas, e do maior poeta que é Deus, que nos criou e que permite que estejamos aqui. Namastê a todos. Valeu.